No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que todo investidor deveria ter em sua carteira, principalmente se você busca sempre diversificar e ter uma melhor segurança quando se fala no quesito fundos imobiliários. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Investir em fundos imobiliários muitas vezes se torna desafiador para aquele investidor, principalmente iniciante, principalmente pela questão de não comprometer o seu capital, principalmente aquele pouco dinheiro que muitas vezes o investidor iniciante tem para começar a aportar em fundos imobiliários, na questão de buscar diversificar a sua carteira. Mas existem boas opções com preço interessante, consideravelmente está barato em relação aos seus indicadores, e pode ser uma boa opção para você adicionar a sua carteira de investimento. E é sobre esses 3 fundos imobiliários que eu vou falar a partir de agora. Antes disso, eu só queria pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, ative suas notificações, compartilhe também com seus amigos, para que o canal possa ser divulgado para mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Falando agora sobre os fundos imobiliários, eu vou direto para a tela do computador e aí eu falo um pouco melhor sobre esses 3 fundos imobiliários para vocês. Nosso primeiro fundo imobiliário que todo investidor deveria ter em sua carteira, principalmente buscando diversificação, é o MOL 11. O MOL 11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo com foco em shopping centers, da mesma forma que o VISC 11 e outros fundos também que possuem esse mesmo objetivo. O MOL 11 é um fundo imobiliário que está sendo negociado atualmente na casa de R$ 103,76. Os últimos proventos pagos por este fundo imobiliário nos últimos 12 meses por seus investidores foi de 8,53%. O seu PVP, que é o indicador de preço, se o fundo imobiliário está barato ou não, está abaixo de 1. Aqui no caso é em 0,98, o que nos diz que esse fundo imobiliário no momento ainda está sendo negociado a um preço barato em relação ao seu patrimônio, que é consideravelmente maior do que o preço de negociação do momento. Agora, fazendo uma análise ao seu portfólio, que são os seus ativos, a composição de seus ativos, temos aqui informações sobre os seus shopping centers. Aqui temos shopping center na Bahia, Boulevard Shopping Feira de Santana, vacância financeira e vacância física. São duas coisas muito importantes para quem está analisando fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários, independente de ser logístico ou de shopping ou de qualquer outra destinação que seja receber aluguel. Não pode deixar de analisar vacância física e vacância financeira. O que seria vacância física? Vacância física é o quanto de espaço locável eu tenho ainda sem fazer essa locação. Por exemplo, quanto do espaço que eu tenho destinado a aluguel ainda está sem alugar. Isso é a vacância física. A vacância financeira é basicamente a mesma coisa que chamado aqui também de inadimplência, o quanto que eu estou deixando de receber, de aluguel, de quanto que eu estou deixando de receber da minha expectativa de receber, quanto no mês inquilino X está deixando de me pagar daquele determinado imóvel que eu aluguei para ele. Então essas duas informações são muito relevantes. Aqui, como podemos observar, a maioria dos ativos, aqui no caso o primeiro, a vacância física e inadimplência é 0, então ótimo, não há nenhum problema em relação a isso. Aqui nos outros 3 shopping centers, do Rio de Janeiro, Pernambuco, que é o Shopping Tacaruma, a vacância física, 6% apenas do espaço ainda está sem locar. Vacância financeira ou inadimplência, 9%. A inadimplência aqui do outro também, 3%. Então, são valores toleráveis aí quando se fala de vacância física e financeira. Se fosse 30%, 40% de vacância física e financeira, aí já seria algo para rever um pouco melhor, se seria uma boa opção ou não. Nessa questão, acredito que todos os imóveis aqui estão numa porcentagem dentro da realidade, não é nada demais. Aqui você pode investir em 8 shopping centers diferentes em diferentes regiões do Brasil: Pernambuco, Alagoas, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Então você tem shopping centers para você já receber aluguel em 5 regiões do país diferentes, e com um preço, é claro, que no momento ótimo. A vacância física e financeira também está muito boa e você já vai receber os seus primeiros aluguéis a partir da primeira compra que você fizer de cota de MOL 11. É que no último mês pagou aí 78 centavos por cota para quem investiu em suas cotas. Nossa segunda opção, LVBI 11, é um fundo de investimento com foco em galpões logísticos. É um fundo também de tijolo, um foco um pouco diferente do MOL 11, que é o foco em shoppings. Esse aqui é em shoppings logísticos. Seu preço de negociação, R$ 101,25. Dividendos pagos nos últimos meses, 8,71% em proventos. Agora, o seu indicador PVP, levando em consideração o seu patrimônio, no momento, o seu PVP é de 0,88. Está sendo negociado no momento a um preço menor do que ele realmente vale, de acordo com suas demonstrações contábeis e com o tamanho do seu patrimônio. O último dividendo pago, o último provento, 75 centavos
por cota. Agora dando uma breve analisada no seu portfólio, que são seus ativos. A maioria dos seus ativos está distribuído entre São Paulo e Minas Gerais. Você tem, por exemplo, Galpão AIB Itapevi, Galpão Mauá. A sua vacância no momento de todos esses aqui, apenas desse de Itapevi é de 6% de vacância física, mas os demais todos aí estão praticamente com 100% de área alocada e 100% também de recebimento financeiro, de recebimento de aluguel, que é a inadimplência. A inadimplência é a porcentagem que consequentemente alguém deixou de pagar em relação ao total que estes fundos de investimento esperam receber todos os meses. Então a questão aqui de inadimplência e vacância está muito melhor até do que a questão do Mall 11, que é o foco em shopping centers. Aqui você tem praticamente todos os ativos alugados e com a vacância física e financeira praticamente zero. Então uma outra ótima diversificação. São 8 imóveis diferentes em diferentes regiões para você receber aluguéis ali de grandes empresas, como por exemplo o Mercado Livre, Magazine Luiza e outras empresas aí que precisam desses grandes espaços para poder fazer a escoação, né, dos seus estoques para todas essas regiões do Brasil. Esse foi o LBVI11, a nossa segunda opção. Outra opção que também não deixa de ser relevante para todo investidor é o BCFF11, um pouco diferente dos demais já citados. BCFF11 é um fundo de fundos, e o fundo de fundos praticamente tem o foco em investir em cotas de outros fundos imobiliários, buscando ter uma boa diversificação em seu portfólio através da aquisição de cotas de outros fundos. Por exemplo, ele pode ter cotas de fundo tanto logístico quanto papéis, quanto até mesmo de outros fundos de fundos e uma outra infinidade de ativos no seu portfólio. Preço de negociação: R$ 66,86 na data de hoje. Os últimos proventos pagos: 9,94%, quase próximo dos 10% em rendimentos ali para os seus cotistas. O seu PVP 0,86, então ele está sendo negociado muito abaixo do que ele realmente tem de valor patrimonial. Outra opção também: ambos os fundos imobiliários que eu estou citando nesse vídeo, todos têm um preço descontado abaixo do seu patrimônio. Agora o seu portfólio, né? Qual que é a composição, quais são os ativos que faz parte da carteira de investimento do BCFF11. Aqui tem a informação de alguns fundos imobiliários que estão dentro da sua carteira. Vale destacar, por exemplo, o BRCR11, o IRDM11, que são fundos imobiliários do tipo papel, BTLG, que já é um fundo com foco em logística, como eu já citei, KNIP, que também é um fundo de foco em papéis, como que está definido aqui na linha de segmentos, e aqui tem uma infinidade de ativos, né? É bem diversificado, então você já pode investir através da compra de uma única cota em um pacote aí gigantesco de ativos, ao invés de você ter que ficar comprando cota por cota de forma independente. Investir em fundos de fundos muitas vezes se torna interessante, principalmente por essa questão, por você já investir e diversificar sua carteira, simplesmente comprando uma cota de um fundo de investimento que tem o seu principal objetivo, adquirir cotas de outro fundo e receber participações, proventos ali vindo desses fundos de investimento. Bom pessoal, essas foram 3 boas opções que, na minha opinião, nenhum investidor deveria deixar de compor sua carteira. Claro que é apenas a minha opinião. Se a sua opinião for diferente, deixe seu comentário. Deixe seu comentário qual dessas opções você adicionaria à sua carteira ou qual delas você não adicionaria de forma alguma à sua carteira de investimentos. Aqui é um canal democrático e nós vamos estar comentando a respeito da sua opinião também. Aqui trazer também outros futuros vídeos falando a respeito, né, da opinião de investidores que também fazem análise e fazem sempre a questão e buscam e priorizam a diversificação às suas carteiras de investimento. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.